Nós estamos no segundo dia da série Poderosa Graça. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a justiça de Deus. Nós vamos chegar à justiça de Deus mediante a graça do Senhor. Toda vez que nós falamos essa palavra justiça, irmãos, todos nós somos arremetidos pela lei a que Deus vai julgar alguém, que Deus vai castigar alguém por aquilo que ele fez ou por aquilo que ele está fazendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não, isso não é a justiça de Deus. A justiça de Deus, a Bíblia diz, e nós vamos ver nos textos, a Bíblia diz que ela nos traz paz, ela nos traz amor, ela nos traz perdão. Isto sobre julgamento, sobre dar ao homem o seu final, isso não é justiça, isso é juízo. E a Bíblia de Deus, a Bíblia que nós temos, a palavra dele diz que o juízo de Deus está reservado para uma única espécie, está reservada para um único clã, e este não é eu e nem você. O juízo de Deus está reservado para Satanás e os seus anjos, porque na cruz Deus nos fez justos diante dele através do seu Filho. Amém. Então essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é algo, a justiça de Deus é alguém, e esse alguém se chama Jesus Cristo. Essa é a justiça de Deus. Mas vamos na palavra do Senhor, Romanos capítulo 3, nós vamos ler um pouquinho hoje. Na verdade, somente as citações desses textos já com certeza irá nos garantir a palavra revelada nessa noite. Romanos capítulo 3, versículo 19. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se você pode acompanhar no telão ou acompanhar na sua Bíblia. O fim é a palavra do Senhor. Romanos 3,19, quem achou diz amém? Amém. Diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Eu vou repetir, olha: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Então você vê que o que traz o juízo de Deus não é a graça. O que traz o juízo de Deus é a lei. A lei traz o juízo, a graça traz a justiça. Versículo 20. Você percebe, irmãos, que apenas um versículo nós já queremos explanar e expor esse versículo, porque um versículo da palavra do Senhor já nos traz vida. Glória a Deus. Irmãos, nunca tem feito tanto sentido o que eu acabei de dizer agora. Eu aprendi uma coisa com a graça: a graça gera vida, a pregação da lei gera morte. Eu vou dizer, irmãos, sem nenhum medo de errar, eu disse isso a vocês no domingo passado. Eu por muito tempo preguei a lei, e eu vou dizer que às vezes a pregação da lei ainda virá, porque homens da lei precisam escutar sobre Deus através da lei. Mas homens que alcançam a graça, quando eu digo homens, obviamente é homens, mulheres e crianças, homens segundo a graça, vão receber Deus através da graça. Mas eu vou dizer para você que a graça é muito melhor do que a lei, porque a lei traz para nós o sentido de juízo. Olha, eu pequei contra Deus, agora eu vou ser julgado, e então Deus fará algumas coisas. Esses dias atrás, nós estávamos conversando com alguns obreiros. Eu não me lembro, acredito que foi o presbítero Wagner, que estava nos dando uma síntese, de algo que ele já viu outrora, há anos atrás, em uma igreja do Senhor, um tempo onde os homens usavam a lei para eles. Eu não sei nem a palavra, graças a Deus eu não conheço essa palavra,
mas para entendermos melhor, usava a lei ou usava Deus para expor pessoas e para trazer vitupério a elas, dizendo que elas não eram dignas de fazer parte do corpo de Cristo, não eram dignas de estar em comunhão com a igreja e com Deus. Oh irmãos, quanto nós erramos. Eu não estou dizendo que nós éramos pecadores por isso, não. Eu estou dizendo que nós aprendemos assim, e por tempos às vezes nós levamos isso à frente, mas a palavra santa do Senhor diz que a graça veio para dar vida, aonde a lei só gerou morte. Então pense algo diante do Senhor. Deus não quer que você tenha um sentimento de morte, Deus não quer que você tenha um sentimento de desprezo, porque Ele é o seu Pai, e Ele te ama, Ele não quer você distante dEle. Por isso Ele revelou a graça através de Jesus, porque Ele quer você pertinho dEle. Amém. Amém? Amém. Eu acho que essa era a hora que você ia aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! O que aconteceu com o senhor, pastor? O senhor está ligado no 380. Foi a graça que me ligou no 380? Amém. Aonde eu vou, eu prego a graça. Sexta-feira eu disse aqui para os irmãos, e a igreja estava maravilhosa na sexta-feira, um culto abençoado, uma palavra sem igual pelo meu amado Diácono Irineu. Foi uma palavra poderosa do Senhor sexta-feira. E eu disse aqui na sexta-feira, eu fui a um estabelecimento essa semana, eu fui acompanhando alguém nesse estabelecimento, e aí quando eu entrei ali, e eu estando ali aguardando, eu já conhecia a dona do estabelecimento, ou seja, conhecia sim, ela me conhecia, eu já tinha ido no estabelecimento outra vez, e ela diz assim: pastor, não foi em vão que o senhor veio aqui. Aí ela já começou a chorar, já desabou, eu falei: meu Deus do céu, que é isso? E ela chorou, pastor, está acontecendo isso, e eu estou pensando assim. E aí eu disse para ela: não, você não está pensando assim. Não é você que está pensando em deixar tudo, não é você que está pensando em largar tudo, não é você que está pensando que tudo acabou para você porque você errou. Não é você que está pensando isso, é o inferno que está falando para você que você é indigna porque você falhou, agora você não tem mais chance. Não é você que está pensando, e não é Deus que está falando, é Ele. E aí eu comecei a ministrar a graça sobre a vida dela, eu comecei a pregar, e a pessoa que estava perto de mim já entendeu, já ficou ali intercedendo. Irmãos, aí eu orei naquele lugar, o céu se abriu, a glória de Deus desceu, e aquela menina que estava chorando, e depois que eu orei, ela começou a sorrir, e ela disse: eu estou me alegrando agora, pastor, porque eu creio que Deus é Deus da graça. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. O Senhor nos chamou para libertar os cativos. Amém. O Senhor nos chamou para libertar. E essa liberdade vem através da graça. Verdade. Aleluia. Versículo 20, meu Deus, Espírito Santo, o primeiro versículo dos 40 que a gente tem para ler. Meu Deus. Versículo 20 diz assim: portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, a lei só nos faz uma coisa, só nos mostra que pecamos. A lei só aponta para a gente dizendo: você errou, você pecou. Irmãos, eu vou dizer aqui, honro meus pastores, eu disse para vocês que eu fui ensinado no Evangelho desde cedo, e fui muito bem ensinado. Por isso eu estou aqui hoje, fui muito bem ensinado. Mas, irmãos, com toda a honra que eu tenho a eles, não foram eles, foi eu mesmo. Sabe, eu tinha um pensamento assim, diante de Deus que se eu errasse, se eu pecasse, estava tudo acabado para mim. Estava tudo acabado para mim. Eu tinha que obedecer. É óbvio, irmãos, todo mundo aqui sabe que tem que obedecer. Todo mundo sabe que tem que obedecer. Mas aquilo era um jugo em cima de mim, porque eu pensava assim: bom,
eu pisquei errado, eu já sou o pior. Aquilo me fazia cair numa depressão. Literalmente, irmãos. Porque é um jugo que é colocado em cima da gente, a gente, sabe, pesa aquilo fica pesaroso em nós, em nosso coração, em todas as nossas atitudes. Mas eu entendi que a graça é muito maior do que isso. Eu entendi que o amor de Deus é muito maior do que isso. É óbvio que Ele quer que eu e você obedeça. Eu não estou pregando uma palavra para te dar liberdade para pecar, ao contrário disso, para que você entenda que Deus te ama e que você sabe e precisa obedecer. Mas quando nós deixarmos de obedecer, que seja uma vírgula, que irmãos, quantas vezes eu já preguei, quantas vezes eu já falei, olha, se você desobedecer uma vírgula da palavra de Deus, você está desobedecendo toda a lei. Não foi isso que Jesus pregou. E também outra coisa, Jesus pregava aos homens da lei com a lei, aos homens da graça com a graça. É óbvio que Jesus nos ensinou a obedecer os seus mandamentos. É óbvio que Ele nos ensinou a obedecer tudo o que Ele tem para nós. Mas que isso não se torne um fardo em nós. Que isso não se torne um jugo na nossa vida. Porque isso, o jugo, só nos afasta. Isso fica pesaroso em nós. Então a lei, na verdade, ele só nos mostra onde pecamos. A lei não nos mostra a solução. Ela só nos mostra: você pecou, você errou, você deixou de fazer. Porque na verdade a lei diz pra gente: se você faz, você errou por fazer. Se você não fez, você errou por deixar de fazer. Mas a graça do Senhor diz: olha, eu sei que vocês são capazes para fazer. Jesus sempre ensinou isso aos discípulos. Glória a Deus. Sim, é claro que o Senhor tratou. Sempre o Senhor tratou os seus discípulos e cuidou, como nós fazemos. Só que Ele nunca diz assim: olha, Pedro, para você acabou, viu? Você não passou na experiência. Não dá para confiar a igreja para você não, Pedro. Porque eu pedi para você fazer uma coisa, você não fez, Pedro. Eu pedi para você fazer uma coisa, você fez outra. Em nenhum momento nós ouvimos ou lemos Jesus dizer isso para Pedro. Nós vemos Jesus ensinar. Jesus dizer assim: olha, tudo que eu faço eu olho o Pai fazendo. Amém. E aí então Jesus está dizendo para os seus discípulos: olhem para mim, imitem o que eu estou fazendo. Por isso que Paulo olha para os seus discípulos e para as igrejas que ele abriu e diz: imite a mim como eu imito a Cristo. Esse é o Evangelho. Não é o Evangelho que olha e diz assim: olha, você errou, você deixou de fazer. É o Evangelho que nos traz a graça do Senhor. Glória a Deus. Versículo 21, vamos continuar agora. Eu creio que nós vamos ler até o versículo 28 e explanaremos. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os seus profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo da glória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da sua obediência, ou segundo as obras da lei.
Amém? Amém. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Está aí pertinho, volte um pouquinho. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim, Romanos 1, 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Glória a Deus. O justo viverá pela fé. Glória a Deus. Mas para o justo viver pela fé, ele precisa entender que ele é justo. O maior ataque do nosso inimigo, ou a maior arma ibérica que ele tem, é essa aqui. Escute bem, é essa aqui. Ele diz a nós que Deus não está se agradando da gente, e com isso começa um esfriamento sem igual dentro da gente, e com esse esfriamento a gente vai se afastando do lugar de oração, do lugar onde nós temos contato com Deus, porque em nós a gente fala para nós mesmos: eu não sou digno, eu errei, Deus não está mais comigo, Deus não está mais me ouvindo. Outrora eu ia para o lugar de oração e sentia Deus, agora eu não sinto mais. É por isso que eu sempre tenho pregado, irmãos, com muita ênfase a respeito dessa situação, sentir ou não sentir Deus, porque isso na verdade, a maioria das vezes, é uma situação particular de cada um, porque eu posso ter a certeza que Deus me ouve. Como eu tenho certeza que Deus me ouve? Independente se eu sentir arrepio ou não sentir, eu tenho a certeza que Deus me ouve, porque através do seu Filho, porque o Filho, irmãos, você lembra? E Jesus repete isso várias vezes nos Evangelhos: tudo que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai vos concederá. Jesus não disse: olha, Lucas, você tem que estar perfeito diante do meu Pai, então você vai pedir e Ele vai te responder. Não, Jesus diz: todas as vezes que vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vos ouvirá e Ele vos responderá. Por quê? Porque é através de Jesus, não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer, não é por aquilo que você é ou deixa de ser, é por Cristo que Ele te faz vencedor. Glória a Deus. É por Cristo. Então a gente precisa entender, porque se a gente ficar julgando que Deus vai me abençoar porque eu estou perfeito, por que você tem que jejuar? Por que você tem que orar? Unicamente para que você fortifique a carne e se fortaleça mais em Deus. Você não deve fazer um jejum para alcançar algo, porque a Bíblia diz, em Efésios diz, que você já foi abençoado com toda sorte de bênção na região celestial. E por quê? Porque a cruz abriu uma lacuna no céu. A cruz abriu o céu para mim e para você. Então é através de Jesus, não é por aquilo que você vai ou não fazer, é através de Jesus, porque Ele, a Bíblia diz que Ele é justo e justificador. Então Ele não pecou, e Ele vencendo o pecado na carne, Ele te fez justo diante de Deus. Por isso a Bíblia diz: Ele é o primogênito dentre outros irmãos. Ele é o primogênito dentre outros irmãos. Então pense uma coisa: é por Cristo que Deus faz a sua vida, não é por mim, por você, é por Cristo que Ele faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Então se sinta justo diante do Senhor, Amém. porque Jesus já conquistou isso. Glória a Deus. Eu vou repetir algo que eu tenho dito aqui, pastor. O senhor não tem medo de ficar pregando essa palavra e dar vazão ao pecado
já que é através de Jesus, então vamos errar o máximo que a gente puder, porque Jesus vai nos cobrir mesmo. Não, irmãos, eu não tenho, sabe por quê? Porque quando a igreja entende a graça, ela amadurece. Amém. Glória a Deus. Aí Paulo diz que a herança foi preparado para os filhos, mas a herança só é dada ao filho quando ele cresce. Por isso o Paulo diz: olha, quando eu era menino, eu apenas me alimentava e recebia aquilo que era de um menino, ou fazia aquilo que era para o menino fazer, mas agora eu sou homem. Paulo não está dizendo sobre a sua estatura masculina, Paulo está dizendo a sua estatura espiritual. Então eu não tenho medo, porque na verdade a graça nos faz crescer no Senhor. E quando a igreja entende a graça, ela não vai ficar assim: ai meu Deus, será que tem algum irmão aqui no mercado? Será que o pastor está por aqui? Porque o pastor é igual o Mr. M, quando nem espera ele aparece. Quando a igreja entende a graça, ela não tem esse medo. Amém. Porque é a lei que dá esse medo. Ai, eu tenho que esconder isso aqui, porque já pensou, se aquele irmão vê, e já pensou, irmãos, eu escutei um testemunho esses dias atrás, e é verídico, de um pastor amigo, é verídico, de que há um tempo atrás, um bom tempo atrás, em uma igreja, que o pai dele pastoreava, um diácono leu a Bíblia, e viu que se um membro dele fizesse alguém pecar ou ele mesmo, ele tinha que cortar aquele membro, e ele levou essa palavra à risca. Ele chegou em sua casa e ele cortou o membro. Isso é sério, irmãos? Isso é sério? Eu estou contando essa história para duplamente fazer uma situação, para quebrar o gelo, mas também para trazer uma seriedade, porque olha só, é a lei que faz isso. Aí o pastor perguntou: por que você fez isso? Diz: pastor, porque eu quero entrar no céu. A graça nos dará liberdade, e a gente não precisará mais ter medo, porque então a gente vai entrar dentro do mercado, ou seja, qual for o lugar, a gente vai pensar: o Espírito Santo está dentro de mim, o meu Deus me olha por onde quer que eu ande, e eu tenho que honrar Ele por onde quer que eu for. Amém. Glória a Deus. A graça faz isso. Glória a Deus. A graça faz isso. Porque você não estará mais preocupado se você está fazendo alguma coisa errada, porque dentro de você vai ter o desejo de honrar a Deus, porque a graça nos faz isso. Amém. A Bíblia diz que todos pecaram, todos ficaram destituídos da glória de Deus, mas a Bíblia diz que um justo nos justificou. Ele nos trouxe paz. Eu, um tempo atrás, eu pensava assim: eu preciso pregar sobre arrependimento, eu preciso fazer a igreja se arrepender, eu preciso me arrepender. Aí eu entendi, irmãos, pela graça, que na verdade é a graça que traz o arrependimento, não é o arrependimento que traz a graça. Guarde isso: é a graça que traz o arrependimento, não é o arrependimento que traz a graça. Porque um homem, se ele não conhecer a graça, ele não vai saber o que é arrependimento. Ele vai saber apenas o que é remorso, ou ter um sentimento ruim de que ele fez algo errado. Mas a graça, ela me ensina sobre o arrependimento. O Paulo diz: olha, eu não me envergonho desse evangelho. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Porque muitos estavam se envergonhando na época sobre esse evangelho. E que evangelho é esse? É a graça. Porque eles tinham medo: não, se a gente pregar a graça, a gente vai perder, as pessoas vão pecar, a igreja vai... E Paulo diz: não, o Senhor nos pregou graça. Mas por que Paulo pregou a graça? Paulo pregou a graça porque ele viu a graça na frente dele. Os outros apóstolos conheceram Jesus como homem e depois como Deus.
Obviamente Paulo conhecia Jesus porque vivia na mesma época que ele, mas não seguia os seus ensinamentos quando ele estava na terra. Paulo teve a revelação, a caminho de Damasco, Paulo teve a revelação da graça em pessoa, da justiça em pessoa, porque a justiça é uma pessoa, como eu disse, e essa pessoa é Cristo. E naquele momento Paulo, um tirano, que estava com uma carta assinada pelas autoridades para matar a igreja do Senhor, e aquela voz diz para ele: Paulo, por que você está me perseguindo? Mas ele não, em nenhum momento ele ouviu aquela voz com um timbre ofensor. Na verdade aquela voz estava dizendo: Paulo, você é mais, Saulo, você é mais do que isso, você é muito mais do que isso, você foi chamado por mim, não adianta. E então o Senhor diz para ele: olha, eu vou fazer de você um apóstolo e um profeta. Então Paulo, ele pôde entender a graça, porque ele viu a graça. Amém, glória a Deus. Por isso ele pregava a graça, porque ele foi perdoado. Verdade. O Senhor Jesus está numa casa, e uma mulher se coloca aos pés dele, e aquela mulher está chorando e clamando, e o dono daquela casa, um fariseu, juntamente com os discípulos de Jesus que estavam sentados na mesa, eles ficavam cocheando neles e entre eles, perguntando: será que ele não conhece quem é essa mulher? Essa mulher é pecadora. Olha, Jesus não conhece ela, porque se Jesus conhecesse ela, não deixaria ela ficar perto dele. Olha, será que ele não conhece? Então Jesus, ouvindo eles comentarem isso, e na verdade Jesus, com a palavra de conhecimento, com o dom do Espírito Santo, sabendo o que eles estavam pensando, Jesus olha e diz assim: olha, aquele que muito tem pecados, ou aquele que tem muito pecado, muito é perdoado pelo meu Pai. A lei diz diferente: aquele que tem muito pecado, dá lenha nele, porque senão, você sabe, irmãos, eu já ouvi essa loucura já, e já falei essa loucura, e não tenho medo e nem vergonha de admitir esse medo. Tem provérbios, falas e ditos que primeiro não está na palavra de Deus, e segundo que a gente nem pode usá-los. Quantas vezes eu já ouvi e eu já expressei: olha, toma cuidado, porque uma laranja podre dentro do saco de laranjas empodrece todas as outras laranjas. Quem já ouviu isso? Isso é a lei. A graça olha para a laranja podre, olha para ele e diz: você é mais do que isso. Você é filho, você é filho. Então Jesus olhou e disse: ela foi perdoada, porque ela tinha muitos pecados. O que Jesus estava dizendo para aquele fariseu é: se você também se lançar aos meus pés, você vai receber o que ela está recebendo. O carinho que ela está recebendo, você vai receber. Pela graça, você não tem medo de chegar diante do Senhor e dizer: Pai, eu pequei. Pai, eu errei. Irmãos, naturalmente a gente cresce com esse anseio. Quem já teve uma confusãozinha na escola? Você ficava com medo de chegar o pai e a mãe, porque a diretora falava assim: se você não avisar para o seu pai e sua mãe, eu vou ligar. Aí você chegava em casa e perguntava: mãe, alguém ligou aqui? Você tinha medo. Você tinha medo de falar: oh, pai, eu errei. Olha, eu me enrosquei. E a gente faz isso para com Deus. A gente erra e a gente, sabe, eu não quero falar isso para Deus. Então Jesus estava dizendo para o fariseu: vem cá também, aqui também tem um lugar para você, chora também, fala para mim também onde você pecou, o que você está errando, porque eu quero te amar como eu estou amando ela. É isso que a graça está nos convidando. A graça nos faz saber que não tem nenhum justo, mas através de Jesus somos justificados. Glória a Deus. A justiça é o próprio Jesus.
Eu esses dias dei uma aula aqui no Tadel a respeito dos dons espirituais, e o início dos dons eu falei a respeito do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem poder de nos convencer do juízo, do pecado e da justiça. Evangelho de João, capítulo 11. Ele tem o poder de nos fazer entender o pecado, a justiça e o juízo. Então nessa palavra Jesus está dizendo assim para os discípulos: olha, o Espírito Santo vai mostrar para vocês aonde vocês erram. Só que por muito tempo eu pensei assim: o Espírito Santo é uma campainha. Toda vez que eu fazer alguma coisa errada, ela bipa, bip, 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 você errou, você pecou, você errou. O Espírito Santo não é uma campainha, porque uma campainha não tem vida. Uma campainha é algo que você tem que apertar. O Espírito Santo não é uma campainha para te avisar quando você pecou ou não. O Espírito Santo é para fazer você entender, porque ele diz: o Espírito Santo virá fazer vocês entenderem o pecado, a justiça e o juízo. Amém. Meu Deus, o Espírito Santo, eu vou achar esse texto. Eu tenho que ler. Vocês esperam? Amém. É que vocês é uma igreja muito legal. Se eu tivesse em um lugar, outro lugar pregando, esse pastor nem sabe a palavra direito. Está esperando, não pode parar para esperar não. Está tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Com você. Achei? Glória a Deus, aplauda por isso, achei? Glória a Deus. João 16, não era 11 não, João 16, 7. João 16, 7 diz assim: mas eu lhes afirmo que para o bem de vocês eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora entenda algo, olha, preste atenção. Do pecado. Por quê? Os homens não creem em mim. Então você vê que não é pecados, é pecado no singular. O Espírito Santo veio convencer-nos do pecado original em Adão. E esse pecado original nos faz não crer em Deus. Quantas vezes alguém já te convidou: vamos para a célula, vamos para a igreja, e aí você diz: não, não quero, não, eu não quero ir, não, eu não, né? Você até foi cordial: um dia eu vou, quando eu parar de fazer isso e fazer aquilo eu vou. Mas hoje você está aqui. Por que você está aqui? Porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, te convenceu que você precisa de Jesus, porque sem Jesus o homem não tem a paternidade de Deus. Então ele nos convenceu do pecado que nos afastou no Éden de Deus. Então ele não veio dizer pra gente: ó, você pecou aqui, você pecou lá, você fez isso, você fez aquilo. Não, ele vem para nos convencer, porque antes nós não críamos, antes você não cria em Jesus, você não confiava nele. Então o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso que a graça opera mesmo antes de você saber quem Cristo era, porque a graça está sobre todo mundo, assim como o Espírito Santo pairava sobre a face das águas quando a terra estava sem forma e vazia. Ele está aqui porque Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Glória a Deus. Essa é a pregação da graça. E aí então a mãe fica pensando: não, mas o meu filho, como que eu vou trazer meu filho para a igreja? Se ele não conhecer Jesus? Mãe, deixa eu dizer
dizer uma coisa para você: ore por ele e peça ao Espírito Santo revele a sua graça sobre a vida dele. E um dia ele olhará para você e dirá: eu quero ir na célula hoje, eu quero ir na igreja hoje, porque é a graça que fará, é a graça que fará. Amém. Então, ou seja, nós não criamos em Deus. Então o Espírito Santo veio nos convencer do pecado. E que pecado é esse? De não crer em Deus. E a justiça? Porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Jesus está dizendo: eu sou a justiça. Então o Espírito Santo virá. Em outro momento Jesus diz: ele vos ensinará tudo ao meu respeito. Então a justiça é Jesus. Então ele está dizendo: olha, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo por quê? Por que do juízo? Deixa eu ver se essa versão é igual. Versículo 11 desse capítulo 16. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então para quem que é o juízo de Deus? Quem que é o príncipe deste mundo? Jesus está dizendo: diabo. Porque é o único rei. E por que Jesus o chamou de príncipe? Por que Jesus chamou de príncipe? Porque em Deus não há dolo, em Deus não há vitupério, em Deus não há pecado. Deus nem consegue proferir palavra de maldição contra o diabo. Imagine para os seus filhos. Mas nós crescemos com isso na cabeça: olha, se você errar, Deus vai amaldiçoar, porque está escrito em Deuteronômio: se você abençoar, você será abençoado; se você amaldiçoar, você será amaldiçoado. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor foi para a cruz para que quando a primeira gota de sangue dele pisasse ou tocasse melhor a terra fosse abençoada. Não há mais maldição, porque ele já pagou o preço por mim. Não tem preço mais para ser pago, o preço já foi pago por ele. Amém. Glória a Deus. Jesus está dizendo: o príncipe. Por que príncipe? Porque ele é Lucifer, porque ele é anjo de luz. Ele andava entre as pedras afogueadas, ele via o topázio, ele via todas as pedras e ele regia o coral diante do eterno Deus. Então Jesus está dizendo: mas ele foi encontrado como iníquo. Então o juízo de Deus é para ele, não é para a igreja do Senhor. Você entende essa palavra? Amém. O juízo de Deus não é para você. O juízo de Deus é contra o príncipe deste mundo chamado Lúcifer. A Bíblia diz que ele já está determinado para o lago de fogo. Apocalipse capítulo 19. Ele já está determinado para lá. Você não, nem eu. Você não e nem eu. A graça, ela não é anjo. E aonde a graça não há anjo. Mateus capítulo 11, versículo 30 diz assim. Mateus capítulo 11, versículo 30. Nós conhecemos bem, mas eu quero ler com você. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí muito pode dizer: então, mas o Senhor, com categorias, afirmou que ele tem um jugo, ele tem um fardo. Ele está dizendo sobre a graça, que a graça é suave e ela é leve. A graça não vai dizer para você assim: não, lindinho, pode continuar pecando, eu estou aqui, viu? Não. A graça vai te lembrar: olha, isso não é bom para você. Isso não é bom para você. E deixa eu dizer outra coisa: a lei sobre o plantar e colher é uma lei natural. É uma lei natural, irmãos. Não mistifique isso com lei divina. Isso é uma lei natural. Todos que planta, esse colherá. Não é uma lei: Deus vai fazer aquele sofrer porque ele fez. Deus vai fazer ninguém sofrer. Amém. Porque se for para ele fazer alguém sofrer, eu vou deixar esse microfone agora e vou embora. O que
nos dá a sofrer é a colheita do que plantamos. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E outra coisa, 1 Coríntios 10, 13, diz que nenhuma tentação sobrevém de Deus, a não ser de homem. Mas Deus é fiel para nos dar o escape, nos fortalecer e resistirmos essas tentações. Ou seja, a graça está dizendo para a gente, até no que você plantar e o que for ruim o seu plantio, o Senhor dará o escape e te fortalecerá, porque Ele não quer que você se perca. Amém, glória a Deus. Isso é o amor, irmãos. Amém. Isso é o amor de Deus. O reino de Deus, irmãos, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus, por que Paulo revelou isso em Romanos capítulo 14? Pode abrir Romanos capítulo 14. Nós já estamos encerrando rapidinho. Romanos 14, versículo 17. Por que Paulo estava dizendo? Porque o reino de Deus não é bebida. Por quê? Porque naquela época, né, a lei estava dizendo assim, olha, se você comer isso, você está errado. Se você beber isso, você está errado. O próprio Jesus disse, olha, o que faz mal não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Foi Jesus que disse isso, amém ou não amém? Amém. Foi Ele que disse. Versículo 17 de Romanos 14, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A graça, irmãos, não traz jugo. A graça diz pra gente, olha, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Quantas pessoas eu já não vi porque você está triste? Ah, porque eu pequei, porque eu fiz isso, Deus não me aceita mais. Nós vamos, a próxima série aqui vai falar sobre obra da cruz e aceitos pela graça. Muita gente pensa, eu não sou mais aceito, Deus não me ama mais, Deus não me ama mais, Deus me esqueceu. Não, não, não. O reino de Deus não é comida e bebida, não é coisa natural, que a gente erra e Deus nos esquece. O reino de Deus é justiça, Cristo, é paz e alegria. Então creia, o reino de Deus é paz sobre a sua vida. É paz sobre você. É paz. A justiça de Deus nos faz ser justos e inculpáveis diante dele. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Eu vou me adiantar lendo para você. Romanos 5, 17 ao 19 diz assim: se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos diante de Deus. Deus não te vê como condenado. Amém. Deus te vê como filho. Deus te vê como justiça. Então seja a justiça de Deus. Você também é, porque o unigênito Filho de Deus foi o primogênito dentre muitos outros. Então você é a justiça de Deus. Você foi feito justiça de Deus. Na cruz, Jesus aplacou a ira de Deus. Isso está registrado em Ezequiel, Jeremias, Isaías, Apocalipse, Daniel. Ele aplacou a ira de Deus. Sabe aquela vez, olha, Deus tem uma taça. Eu ficava imaginando essa taça, eu ficava com medo, eu ficava tremendo no banho. Deus tem uma taça, e quando essa taça encher, e Ele derramar a sua ira, ai de você, pecador imundo, infeliz, maldito. Meu Deus do céu, eu sou tudo isso, será? Eu não tenho valor nenhum. Eu errei a semana inteira com Ele. A taça deve estar cheia, estou perdido.
Mais exposição da Bíblia, por favor. A Bíblia diz que Jesus aplacou a ira de Deus na cruz, porque Jesus não se fez pecador na cruz, Jesus se fez pecado na cruz. Por isso ele diz, porque me desamparastes, ó Deus, porque Deus ele não se aproxima do pecado, ele se aproxima do pecador, então ele se fez pecado ali. Então naquele momento ele aplacou a ira, porque ele recebeu toda a ira de Deus, por mim e por você, dá para entender? Amém. Ele recebeu toda a ira, e Apocalipse 19 diz que agora a ira é do Cordeiro, Apocalipse 11, Apocalipse 13, Apocalipse 19, não dá tempo de eu ler todas essas citações para você, mas está a palavra, porque eu não prego outra coisa, não sei a palavra de Deus. E aí então, a Bíblia diz que a ira agora é do Cordeiro. Então, Amagedon, quando o Cordeiro estiver na frente de todo o batalhão, a ira dele virá contra Lúcifer e todo o seu batalhão. A ira do Cordeiro, não mais de Deus, porque a ira de Deus foi aplacada pelo ato de justiça de Jesus. Glória a Deus. Palavra de Deus. E por isso a Bíblia diz que a verdade nos libertará. E quantas vezes eu usei a palavra, eu tenho que falar a verdade para libertar. A verdade é que você é justiça de Deus. A verdade é que você é justiça de Deus. Antes não havia mesmo nenhum justo na terra, mas o versículo seguinte diz: Ele me justificou. E a ira do Cordeiro não será contra a igreja mais, será contra Lúcifer e os seus. Lá no final, vamos pregar aqui escatologia, vamos falar a palavra de Deus, que também é, escatologia também é, mas hoje não é o dia. Então foi aplacado, está tudo na Bíblia, está tudo aqui. E a ira será agora do Cordeiro, não mais de Deus. Eu falei aqui na sexta-feira algo bem simples para a gente entender. Quando Deus passou no Egito com o anjo da morte, que foi um próprio anjo dele, não foi um demônio emprestado do diabo. Ô diabo, me empresta um demônio aí para passar no Egito e matar os primogênitos. Não, foi um anjo de Deus, porque naquele momento Deus estava operando o juízo, porque eles estão no tempo da lei, porque a lei veio através de Moisés, e não apenas do Sinai, porque quando Moisés começa o primeiro sinal no Egito, a lei é manifesta para Faraó e para todos os hebreus e egípcios. Então naquele momento, a palavra de Moisés dada por Deus é: todos que adentrarem a sua casa, matar o cordeiro, pegar o seu sangue, aspergir nos umbrais da porta, este não verá o anjo da morte, mas todos aqueles que não tiverem essa marca, eles serão acometidos pelo anjo da morte. Então é bem simples pensar uma coisa: aquilo estava tipificando Jesus. Então quando Jesus morre na cruz, o que ele faz? Ele pega o seu sangue e mancha você. Então toda vez que o anjo da morte passar, ou seja, toda vez que o juízo passar, ele não enxerga mais além do sangue, ele só enxerga o sangue. Então toda vez que Deus olha para você, ele não vê as suas falhas, ele não vê o seu pecado, ele vê Jesus na cruz morrendo por você. É a palavra de Deus. Isso dá liberdade em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essas pregações estão me fazendo bem. Pensei essa semana, emagreci. Glória a Deus. Essa é a graça de Deus. Quando o anjo passa, ele não vê dentro da casa, porque mesmo ele se santificando 3 dias para fazer tal coisa, irmãos, a Bíblia diz que aquele que diz que não pega já pecou por dizer uma mentira. Então não tem como que, se aquele anjo passasse e enxergasse lá a Maria, o José, o Heber, eu não sei mais quem, olha lá, ele mentiu para o pai hoje, pá, morto. Não, ele passava e o sangue impedia ele operar o juízo. Não foi porque os hebreus eram bonitinhos, lindinhos e perfeitos, foi porque o sangue foi aspergido. É o sangue, é o sangue. Porque quando eu prego e quando eu aprendo isso, irmãos, por isso
que Paulo sempre pregou. Ah, mas o Tiago diz que também pelas obras. A teologia de Tiago é outra coisa. A teologia de Tiago diz que a gente tem que fazer as obras para que seja manifesto Deus. É óbvio isso. A gente tem assistência social na igreja, não tem? É obra. A gente tem assistência social nas células. É obra. É claro que a gente tem que ter obras. Mas a salvação é unicamente e exclusivamente pela fé. Nada do que você fazer mais ou menos fará você melhor ou não, ou menos melhor diante de Deus. É a graça, é o sangue do Senhor em nós. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu tenho os outros textos aqui, mas é isso que a gente quer pregar. Eu quero pedir que você se coloque em pé. Se coloque em pé. A gente ainda precisa tirar o dízimo da oferta, a gente precisa dar os avisos. Mas eu fico tão empolgado com essa pregação, eu fico tão empolgado com essa palavra poderosa do Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem mais para você. Amém. Amém, Jesus. Talvez a lei disse para você: olha, o Éden não é mais para você. Era assim que Adão e Eva se sentiam. Tanto é que eles se esconderam, porque eles pensavam: Deus não nos quer mais. E aí Deus os chama atrás daquela árvore que eu não sei qual era. E aí Deus chega e diz assim: por que vocês estão assim? E aí o homem diz: nós pecamos contra o Senhor. E aí Deus vai e esculpe, e Deus faz uma vestimenta para eles, os cobre e diz: olha, vocês são meus filhos, isso não mudará. Obviamente que o plantio acarretou a colheita, mas em nenhum momento você vê Deus se distanciar, porque a própria Eva, quando ela tem os seus filhos, ela diz: Deus olhou para mim. Quando ela tem o primeiro filho, que agora eu não lembro se foi o Caim ou o Abel, mas foi um dos dois, ela diz: Deus olhou para mim. Sabe o que ela está dizendo? É o que a gente tem, a preocupação que a gente tem: será que Deus ainda está comigo? E ela viu que Deus estava com ela mesmo fora do jardim, porque Deus amava. E eu vou dizer para você: você é filho, e você está na graça do Senhor. E Ele quer te dizer isso. Ele quer te fazer conhecedor da glória. Posso apagar as luzes? Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor? Amém. Som, por favor. Glória a Deus. Enquanto eles estiverem cantando, olha ao Senhor. Chega diante dele. No jardim, tua humildade colocou o jardim. Seu bendeço que tem. Isso é uma verdade.
Senhor, obrigado pela sua graça e seu amor. Porque eu creio que hoje o Senhor tirou todo o jugo. O Senhor nos fez entender sobre a sua justiça. E hoje nós somos justiça do Senhor. E pela justiça do Senhor nós sabemos que nós não podemos pecar contra Ti. Porque nós somos justiça do Senhor. Mas é pela graça, não é pela lei que faremos isso. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Deus amado, pela tua revelação. Eu te agradeço. Eu te louvo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, nós somos justiça de Deus. Nós somos filhos do seu amor. Aleluia.